A minha casa é um sobrado. Em cima tem 2 quartos e na sala fica a escada. Embaixo cozinha, né? A escada na cozinha, banheiro e uma outra sala. Legal, obrigado aí, o corretor de imóveis. Eu e minha irmã tínhamos brigado uns dias atrás, então eu decidi dormir na sala de cima e ela no nosso quarto. O meu irmão, ele tava no outro quarto vendo TV. Meu pai e minha madrasta estavam brigando feio lá embaixo. Por que eu ri? É bagulho sério. Mais de 1h da manhã. E tipo, isso era todo dia. Olha como a energia negativa atrai coisas. É verdade. Se você tem uma família que fica brigando, não vai ser legal, né? Demônio gosta disso. Brincadeira, mas o clima fica ruim, né? Sei lá, se você acredita em espírito, talvez seja... Deixa eu só terminar de ler, vai. Fiquei com raiva, pois tinha aula de manhã e eles não me deixavam dormir. Aí eu fui descer as escadas pra mandar todo mundo calar a boca. Corta pra ela de 12 anos de idade, mandando o próprio pai calar a boca, legal. E daí eu senti algo me empurrando, eu e a escada caímos. Quê? E senti algo me empurrando. Eu e a escada caímos. Meu pai fez a escada e ele prendeu ela de maneira que não cairia por nada. E foi aí que começou a pior noite da minha vida. É isso que dá deixar seu pai fazer as coisas, né? Agora, se ele fizesse, tipo, uma cômoda, legal, pai, pode ir lá fazer. Não vai afetar a segurança de ninguém. Mas agora, deixar seu pai fazer uma escada, mano, só se ele for marceneiro. Se não, não faz escada. Pais, não faz escada. Eu estava tirada no chão com a escada embaixo de mim e caí em cima de um prego da escada. Não, mano. Meu pé não parava de sangrar. O chão ficou cheio de sangue. Enquanto isso, meus irmãos estavam no andar de cima sem poder descer. E meu pai... É verdade. Ela destruiu a escada da casa dela, mano. Caralho, agora eu fiquei pensando, como que faz pra descer agora, mano? Caralho, tem que virar um Indiana Jones, né? Tipo, joga uma cordinha pra baixo. Olha a situação, mano, dentro de casa. Meu pai disse pra eles ficarem no quarto, porque do jeito que tava, eles podiam ser jogados da escada. Que isso, mano? Meu pai fez uma salmoura pra pôr no meu pé e minha madrasta, que nunca tinha acontecido coisas sobrenaturais com ela, foi no banheiro com um copo de água que tava tomando pra poder lavar o rosto, né? E ela apoiou o copo em cima da pia e ele foi arremessado na parede. Só me benzer aqui, né, mano? Espírito, não vem aqui, mano. Eu só tô lendo a história dela, tá? Não tem nada a ver com a sua família e tal. Aí ela saiu correndo, gritando, e meus irmãos lá em cima, cagados. Aí meu pai pegou um banco alto que tinha e pediu pros meus irmãos descerem devagar. Nós somos religiosos, então fomos pra sala no andar de baixo, logicamente, e fechamos a porta e começamos a fazer oração. Com a porta fechada, nós podíamos escutar barulhos de risadas, coisas quebrando, janelas... Ah, não, velho. Tá aí, esse tipo de coisa que eu nunca vou acreditar até acontecer comigo, tá ligado? Por enquanto isso, eu acho que pode ser coisa da cabeça de vocês, mas... Brincadeira, não tem nada demais. Mas, mano, meu Deus do céu, se eu vejo isso acontecendo, se eu coloco a minha garrafa aqui e ela arremessa na parede, mano, eu nunca mais moro. Eu falo, ok, demônio, pode ficar com a casa, tá tranquilo, eu vou pro Airbnb, tá de boa. Mas eles não, eles ficaram lá, mano. Eu fiquei muito enjoada, eu acho que por conta do sangue que perdi, não sei, e queria vomitar. Porém, aguentei firme. E isso durou a noite toda. Imagina você tentando dormir, aí você ouve uns... na sala, assim, mano. Tipo, os espíritos... Não, me contento com um só, tá bom? Os dogão do demônio. Caralho, que história é essa? Eu já consigo imaginar, tipo, um cachorro quente, assim, com chifre. Tem coisa também, né? Tem um clipezinho aqui do Anexo. Bode Gótico que mandou. Boa pessoa, mano. Boa pessoa. Bom, vamos lá. Eita, tem um print aqui, mano, de alguma coisa. Que isso, mano? É um arranhão aqui? É uma mordida de algum cachorro? E aí, Ted? Eu nem sei se isso tá valendo ainda, até porque o último vídeo disso foi há um bom tempo atrás, mas acho que ia ser legal compartilhar essa história, mesmo que ela nem apareça em vídeo. Tá aparecendo. Enfim, eu sempre gostei muito de cachorros e sempre sonhei em ter um. Mas quando era menor, eu não podia ter, até porque eu morava em um apartamento muito pequeno. Hoje em dia eu moro numa casa e tenho 2 cachorros, ok. Quando eu tinha uns 5 anos, eu tinha saído com minhas tias e minha mãe pra um grupo de oração aí. Somos uma família evangélica e tal. E foi lá que eu vi, pela primeira vez, um cachorro demônio. Cachorro demônio. Eu tento pensar na minha mente, mas não me vem nenhum cachorro demônio, velho. Nossa, Projota no BBB. Não, Projota no BBB. Acabei de receber aqui com fontes confiáveis, minha namorada. Antes disso, eu já tinha algumas outras experiências espirituais, mas nada que eu me lembre muito bem, ok? O cachorro era enorme. Ele era preto e tinha olhos e dentes muito brilhantes. Ele ficou me encarando até a hora em que eu falei com a minha tia. Eu falei como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas depois disso, ele sumiu. Ok, esse foi o primeiro caso. Agora ele vai contar da outra vez, que ele falou que já viu cachorros demônios 3 vezes, ele viu. Foi com meu avô. Ele tinha um problema muito sério com cigarros, e uma vez, quando ele dormiu no sofá, aquele cochilo rapidão que velho dá de repente no sofá.
Isso se chama siesta. Meu pai que me ensinou. Todo dia, depois do almoço, ele tem que tirar 15 minutinhos de siesta, que é só aquela apagadinha, mano, pro olho dar aquela descansada. Aí eu vi um outro cachorro. Dessa vez era um meio cinza, com as patas em cima do peito dele. Ai, em cima do vô. O cachorro demônio em cima do vô. Eu lembro que o cachorro olhou pra mim e rosnou. Algum tempo depois, 5 meses, eu acho, meu vô morreu de câncer de pulmão devido ao cigarro. Deus o tenha. Deus o tenha. Então será que tem alguma coisa a ver, mano? Será que o cachorro demônio, ele tava em cima do peito do seu avô justamente pra falar, olha, tem alguma coisa ali no peito dele, hein, mano? Agora, a última vez foi bem mais recente. E foi em um sonho que eu tive quando eu tirei um cochilo muito massa no sofá. Eu lembro que no sonho, eu tava sentada no sofá, do mesmo jeito que eu tava dormindo, e tinha um cachorro no meio da sala. Ele era muito parecido com um dos meus cachorros, o Golden Retriever, mas era mais claro, meio creme. Eu e esse cachorro ficamos nos encarando por um tempão. Eu não sei se isso já rolou entre você e o Johnny, mas tá ligado no momento que você olha pro cachorro e parece que ele tá falando alguma coisa? Sim, mas isso acontece com o meu cachorro, que eu sei que existe. Agora, no seu caso, é um cachorro do demônio, um espírito de cachorro, e você ficou olhando pra ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Talvez você tenha algum problema, talvez você não tenha coração. Tipo, ela não assustou nem nada, mano. Ela só olhou pro cachorro e falou... Cara, toda sexta-feira vem um Golden Retriever do demônio aqui, ó. E aparentemente eu fiquei conversando com esse cachorro. No final, eu lembro que ele disse alguma coisa que me fez eu me sentir muito mal. Eu olhei pra ele e disse, eu quero acordar. E esse cachorro pulou pra cima de mim e mordeu meu pescoço. Ai, é tipo aquele sonho que você acorda no susto, né, mano? Que você tá sonhando do nada. O cachorro já morde sua traqueia aqui e você já acorda mal, mano. Nossa, eu odeio acordar de pesadelo, porque até você recompor o seu corpo demora, né? Que você fica meio... Nossa, mano, caralho, tá bem, né? Tudo tranquilo. Eu acordei pulando porque eu tava sozinho em casa com o meu cachorro, que tava dormindo no banheiro. E acordei com um arranhão na coxa. Uma próxima, tá? Esse aqui, ó, Sara Gaming, histórias reais. Vambora. Olá, Ted. Eu tenho umas histórias que a minha avó contava sempre e jurava ser verdade. A minha avó, se fosse viva, já iria fazer 90 anos. Nossa, minha avó, se fosse viva, ela ia fazer 100 anos. Dia 25 de janeiro agora, ela completaria 100 anos, caralho. Então essas histórias já vão do tempo que ela era nova, perto dos 30, 40 anos, entendi? Nesse tempo, diziam que existiam bruxas, mulheres fisicamente normais, mas com a capacidade de enfeitiçar os homens. Tem muito isso ainda. Mas isso se chama Bus. São 5 filhos que ela teve. 2 deles são homens. Nossa, essa é principiante, mano. Minha avó teve 12 filhos. Era uma noite de verão e um deles foi visitar a mãe da minha avó, entregar alguma coisa que a minha avó pediu pra ele levar. Ele namorava uma menina, mas havia uma mulher bruxa que queria casar com ele a toda força. Ninguém acreditava que ela era bruxa. Apenas a minha avó tinha certeza. Eu tô imaginando a Vila do Chaves, que vê a bruxa do 71 e fica chamando de bruxa, mas nem sabe se é. No caminho, ele ouviu uma voz cantando no fundo do poço. Meu Deus do céu. Lembrando que o poço era bastante fundo. E ele, encantado, seguiu o som, desviando-se do caminho para a casa da sua avó. Quando lá chegou, estava a bruxa esfregando roupa e começou a cantar. Quer casar comigo? Essa era a voz da bruxa. Eu tava lá. Eu era o poço. Meu tio enfeitiçado caiu dentro do poço e ficou horas dançando com ela, coberto de água e confetes. E nem morreu, nem nada, tipo, nem quebrou o braço. Ele caiu lá e ficou. Minha avó desconfiada seguiu seu rastro e ele estava no meio da rua, em frente à sua casa, coberto de confetes, mas completamente seco. Arrepiante, não? Seria tudo ilusão? Não sei. Vamos acompanhar? Rapidamente, a minha avó o levou pra dentro de casa e ele não lembrava de nada. Ele tirou toda a sua roupa e queimou no forno de lenha pra quebrar o feitiço. Ficou um silêncio. E do nada começou a chover areia em cima do telhado. Assim que saíram, estava o telhado coberto de areia e nenhum sinal da bruxa. O barulho acabou assim que a roupa terminou de arder. O feitiço foi quebrado e meu tio lembrou de tudo. Meu Deus, mano, choveu areia, velho. Nossa, eu não consigo imaginar isso, mano. Eu não consigo nem imaginar, tipo, um eclipse solar, sabe? E ainda hoje, meu tio não esquece da cara dessa mulher. Fala pra ele fazer um retrato falado, tá ligado? Que eu fiquei curioso pra saber como que era a cara da bruxa. Era uma mulher normal? Era, segundo ela, era uma mulher normal, só que ela não escreveu nada, então falei o nome dela aqui, Jana Queiroz. Vou ler sua história. Oi, Ted. Essa história que vou contar aconteceu comigo e com meu namorado. Mas antes eu vou resumir pra você entender. Obrigado. A minha mãe era separada do meu pai. Eu nunca fui muito próxima dele. Quando eu tinha 12 anos, ele foi morto a facadas. Na noite em que ele morreu, eu senti uma dor muito forte em um lado da minha cintura, que foi o mesmo local onde ele foi esfaqueado.
Enfim, passou uns dias da morte dele e eu passei uma semana sonhando com ele em um campo, me estendendo a mão, me chamando. Todo dia ele se aproximava mais de mim, até que esses sonhos pararam por um tempo. Bem, passou alguns anos e eu comecei a namorar. Eu, minha mãe, o namorado. Ficou muito estranho isso aqui, tipo, eu comecei a namorar. Eu, minha mãe, o namorado da minha mãe. É muito incesto isso, errado. E o meu namorado, enfim, fomos passar o feriado de carnaval lá na cidade onde meu pai morava, que inclusive fazia muito tempo que eu não ia lá visitar meus tios e tias. Ficamos na casa de uma tia minha, eu e meu namorado ficamos em um quarto e minha mãe em outro. Eu e meu namorado fomos dormir de madrugada e eu sonhei que meu pai tava do lado da cama que estávamos dormindo. Ele me estendia a mão e queria me levar, mas eu não queria ir. Até que eu acordei e meu namorado tava segurando meu braço bem forte. E assim que acordei ele me disse: amor, eu não sei bem se foi um sonho ou se foi real, mas eu via teu pai do lado da cama e ele queria te levar com ele e ele segurava minha cabeça pra não ver ele te levando. Então, quando ele me disse isso, eu arrepiei toda. Eu contei o sonho pra ele e ele ficou muito assustado. Nem conseguimos dormir de novo depois disso. E ainda hoje temos dúvidas se foi realmente um sonho ou se foi real. Afinal, eu ainda tenho certos sonhos com meu pai querendo me levar com ele. Eu contei pra minha avó e ela disse pra nunca mais dar a mão pra ele. Mas peraí, você tinha uma relação boa com seu pai? Porque de repente, se você fica sonhando muito com ele te levando, quer dizer que você ainda ama muito ele, que você quer muito ele de volta e tal, e fica sonhando. Talvez isso não seja uma coisa ruim, cara, mas o namorado chegou a ver seu pai te puxando, mano, na noite. Isso foi muito absurdo, porque uma coisa é você, que é filha dele, sonhar, né, e ter alucinações. Outra coisa é seu namorado, que, tipo, não tem nada a ver com a história, chegar a enxergar o seu pai fazendo isso. Agora, eu não sei, reza 3 Pai Nossos e uma Ave Maria e já tá bom. Não é print, mas por favor leia. Vambora. Olá, Ted. Com E ela escreveu. Ted com E. Já começa ótimo. Essa história vai ser ótima. Me chamo Julia e atualmente eu tenho 20 anos. Porém, quando essa história aconteceu, ainda não tinha nascido. Como é que ela sabe, hein? A minha infância nunca foi muito normal, como de algumas crianças. Meus pais eram gerentes de uma funerária. Putz. E eu morava em cima de uma. E era um sobrado, a funerária ela ficava embaixo e minha casa em cima. Eu tenho muitas histórias, sério. Mas eu irei contar essa, pois essa é a minha preferida. Essa história ela se passou com meu pai, ainda quando ele era solteiro. Ele e seus amigos resolveram ir à praia. Juntaram uma galera e foram de ônibus em uma excursão. Chegando lá, pararam na cidade que antecedia a praia. Como já tava anoitecendo, eles ficaram por ali mesmo, pois estava rolando uma festinha e tal. E daí meu pai, ele conheceu uma moça, que não é a minha mãe. E ele ficou a festa toda com ela. Quando já era bem tarde da noite, ela disse que tinha que ir embora. E meu pai se prontificou em acompanhá-la até a sua casa, pois poderia ser perigoso e tal. E foi mesmo. Só que pra ele, né? Ai, meu Deus. Deixando a moça na casa, meu pai seguiu seu caminho, que até então seria de encontrar seus amigos pra irem dormir na caminhada. Pousada, tá? Vou colocar um óculos, eu não tô conseguindo ler, mano. Tá muito pequeno isso. O pai seguiu seu caminho, que até então seria de encontrar seus amigos pra irem dormir na pousada reservada. E aí, durante a caminhada de volta, ele notou que já não reconhecia mais as ruas. E que onde ele estava, já não tinha mais asfalto. E o topo das árvores se encontravam formando quase que um corredor. Tudo muito escuro, assim. Ele continua caminhando, até que de repente ele vê um homem de branco, um pouco à sua frente, fazendo um sinal, o chamando, né? E como ele já tava perdido mesmo, ele resolveu ir até esse homem pedir informação, né? Daí chegando perto, meu pai contou que se perdeu e precisava encontrar a pousada da dona Juliana, que ficava perto da praia de Ilha Comprida. Aonde será que é isso, mano? Ilha Comprida, só pra gente ter um pouco mais de noção. Ilha Comprida, São Paulo, ó, que deve ser litoral. Então o homem pediu pra que ele virasse de costas e disse o seguinte: olha, você vai voltar todo esse caminho que o senhor tava fazendo. Lá na frente, você vai encontrar um posto de gasolina. Contorne o posto e vire à direita. Logo na frente tem uma farmácia. Pega a direita de novo e siga reto. Você vai chegar na ponte que leva até a Ilha Comprida. Meu pai, quando ele tava indo pegar na mão dele pra agradecer a explicação, ele é interrompido pelo mesmo homem dizendo: segue esse caminho que te falei que vai dar tudo certo. Mas uma coisa eu te falo, não volte aqui novamente, pois quando eu era vivo, eu não andava por aqui. Esse cara tava morto, pelo amor de Deus. Meu pai, em choque, dá as costas ao homem de branco e logo vira pra olhar de novo. Mas o cara tinha desaparecido. Você tá maluco, mano? Você tá maluco? Nessa hora ele não sabia se seguia ou não o caminho que o homem falou. Vai que era uma armadilha, assaltante, sei lá, né? Mas no fim fez exatamente o que o homem pediu e chegou na ponte exatamente como o homem disse que chegaria. Quando isso aconteceu, ele não era nem casado com a minha mãe e muito menos trabalhava na funerária. E hoje já fazem 24 anos que ele trabalha em uma e ama o que faz. E como eu disse, sempre aparece pra vocês, ok? Então bora pra segunda. História da Raíssa Silva. Eu não sei se ainda tá valendo porque seu último vídeo disso
isso foi algum tempo atrás, mas... Ok, mas tá valendo, Raíssa, vou ler ela agora. Oi, Ted, não é print porque isso aconteceu, ou melhor, acontece na vida real. Depois você vai entender o porquê que não tem print ou não tem foto, tudo bem. Vamos começar do início. Alguns anos atrás, eu estava sozinho em casa. Tinha uma tempestade lá fora e eu ainda era pequena, então eu tava com medo, né? Eu tava andando pela casa pra ver se eu via alguma coisa que eu pudesse fazer pra me distrair, então acabou a luz. Eu fiquei parada no meio da sala e então senti alguma coisa parecida com garras. Eu não sei explicar muito bem, eu não tinha animal de estimação. Então a luz voltou e eu olhei pro meu braço e estava todo arranhado. Eu fui mostrar pra minha mãe, então eu lembrei que ela não estava em casa. Eu olhei pro meu braço de novo e não tinha nenhuma cicatriz nem marca. No outro dia eu tava com insônia, então eu fui ver série escondida dos meus pais, porque eu sou ninja. Depois de um tempo, eu acho que dei uma cochilada. Quando acordei, a luz na cozinha estava ligada. Fui ver se era meu pai ou minha mãe. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na cozinha. Eu desliguei a luz e fui olhar pela janela da sala. Eu não sei porquê, mas isso acontece sempre. Eu não sei porquê, mas isso sempre me acalma. Eu olhei pra baixo, eu moro em prédio, tá? E eu vi uma mulher quase totalmente branca, tipo... olhos, pele e um vestido. Meu Deus do céu. Só o cabelo que era negro. Eu percebi pelo canto de olho alguma coisa se mexendo atrás de mim. Eu virei e não tinha nada. Então eu fui olhar pra mulher de novo e ela não estava mais lá. Eu juro que antes, quando ela tava lá, ela estava me encarando. 4 andares de diferença não foram o suficiente pra não perceber que os olhos dela eram muito brilhantes. Ah, e eu esqueci de falar que ela tinha um anticristo, ou seja lá como se fala, um colar cujo pingente era uma cruz ao contrário. Quando vi que ela não estava mais lá, eu simplesmente achei que tava vendo coisas por causa do sono, então eu fui dormir. Eu já tava na cama e juro que eu ouvi passos e alguém chamando o meu nome do lado de fora do quarto. Já na escola eu encontrei uma menina que se tornou minha amiga. Ela via essa mesma mulher. Um dia estávamos num banheiro no 2º andar da escola, que muita gente achava assustador, sei lá por quê. A gente já tava saindo, quando do nada a gente vira pra trás e vê essa mesma mulher. Era a mesma mulher de antes, mas ela tava com as roupas todas sujas de sangue, com uma faca na mão e um sorriso diabólico no rosto. A gente saiu correndo. Ela não parecia estar nos seguindo. Acabou o recreio e a gente foi pra aula. Até aí tudo certo. Só que daí ela tava basicamente nos esperando na sala. Ela ficou o resto da aula em um canto da sala encarando eu e a minha amiga. Mano, vocês estão vendo espírito, velho. Mano, eu morro de medo de espírito, velho. Eu nunca vi espírito, sabe? Tipo, eu não acredito em espírito e tal, mas eu morro de medo justamente porque tem muitas pessoas que falam que vê, mano. E eu não sei se eu sou muito cristão ao ponto de ser imune a esse tipo de coisa, mas sei lá, velho. Eu não acredito, mas tenho medo mesmo assim. Um tempo depois conheci outra garota que se tornou minha melhor amiga. Ela não podia ver essa mulher e eu não tinha contado a ela. Até um dia em que ela me chamou pra ir dormir na casa dela. Eu fui, e na hora que a gente foi dormir, eu não sei porquê, a gente colocou uma cadeira do lado da cama. Quando eu olhei, a mulher tava sentada ali olhando pra mim. Eu contei pra minha amiga o que eu via e ela ficou assustada, mas ficou acordada comigo até eu dormir. No dia seguinte eu acordei tipo umas 5 da manhã, a minha amiga ainda não tinha acordado. Eu senti uma queimadura no meu braço esquerdo. Eu olhei e tava cheio de marcas e garras. Eu pensei em pegar meu celular pra tirar foto, mas vi um vulto passando do meu lado. Eu olhei e não tinha ninguém ali. Eu fui acordar minha amiga pra mostrar os arranhões, mas quando ela acordou não tinha nenhuma cicatriz nem marca. Com isso, a foto também não saiu. Essa mulher estranha continuou aparecendo pra mim e pra minha outra amiga. Espero que tenha lido até aqui. História da Akihori Shikimoto. Meu Deus. História pequenininha, acho que vai ser tranquilo. Mas vamos lá, espero que seja uma história boa. Assim, Ted, com E, de novo. Eu não vou mais me estressar, porque senão eu vou ficar estressado com todo mundo. Isso aconteceu em novembro de 2006. Eu tinha 10 anos e estava sozinho em casa, quando eu ouço alguém batendo na porta. E como minha mãe na época era costureira, eu normalmente ia lá na porta atender, né? Mas aí quando eu abro a porta não tem ninguém. Daí eu pensei... ah, sei lá, esse povo não sabe quando parar de brincar com a cara dos outros, né? E rapidamente eu fechei a porta. Só que de repente eu ouço um barulho vindo da cozinha. E assim, eu não tinha medo de quase nada, né? Então eu decidi ir ver o que era. Só que quando eu olhei, eu vi a porta fechada com uma tábua que meu pai costumava colocar, né? Madeira na porta. Só que quando eu olhei, eu vi que não tava mais lá. E eu pensei que eu tava sendo paranoico, né? Sei lá, eu pensei que era tudo paranoia na minha cabeça, mano. E daí eu corri pra pegar um taco de golfe de ferro que eu tinha. Tranquilo, um taco de golfe de ferro, qualquer pessoa tem em casa. Não é uma faca, ele não pegou uma faca, ele pegou um taco de golfe que todo mundo tem em casa. E eu me escondi no armário. Enquanto eu estava escondido no armário, eu ouvia passos de alguém. E logo pensei, meu Deus do céu, tem um psicopata na minha casa. Então eu comecei a me desesperar, afinal, uma criança não tem o que esperar de um assassino, né? E eu continuei escondido ali por mais ou menos 1 hora, até que ele foi embora. E logo depois a minha mãe chegou
E eu falei o que aconteceu pra ela. E ela logo desmaiou com o que eu disse. E eu ainda acordado, mas traumatizado ainda por causa daquilo, eu ouço gritos vindo um pouco mais longe da minha casa. E no dia seguinte, eu vi no jornal que 4 pessoas foram mortas dentro de casa por algum motivo que eles não fazem ideia. E eles suspeitam que foi suicídio, mas eu tenho certeza que algo a mais aconteceu. Essa é a minha história de terror. Sou sem inscrito há mais ou menos 2 meses, então manda salve. Mano. Não tem como acreditar 100% também nessas histórias, porque não tem nada que comprove, né, que foi algo real, mas não tem por que as pessoas inventarem história também, né, mano? Vai ser rápida, pra começar o vídeo, vale a pena. Oi, Ted. Essa história que vou contar não aconteceu comigo, mas sim com meu avô, e eu nem era nascida ainda. Eu não tenho como provar, mas juro de pé junto que realmente aconteceram. Bom, pra contextualizar, meu avô, ele tem um sítio muito antigo, já passou até pelos meus tataravós, e sempre aconteceram coisas muito estranhas por lá, e ele sempre levou fama na cidade por ser assombrado. Enfim, vamos à história, né? Lá pra 1990 e pouco, meu avô tinha um caseiro que morava lá pra ajudar ele nos serviços do campo, etc. E um dia o caseiro ficou sozinho na casa do sítio, o que era normal, já que meu avô sempre saía pra vir na cidade. Mas nesse dia, quando ele voltou, o caseiro não tava mais lá e muitas coisas tinham sido roubadas. Então ele associou que o caseiro roubou o meu sítio e fugiu. E assim levaram essa história adiante. Porém, depois de 1 mês mais ou menos, coisas estranhas começaram a acontecer. E meu avô sempre escutava uma voz chamando pelo seu nome na hora de dormir. E nunca tinha ninguém lá. Um dia assim que ele escutou o seu nome, ele resolveu olhar do lado de fora da casa e viu um lampião bem longe e que vinha se aproximando. Então ele pensou que era alguma parente que tinha ido fazer a visita. Era de noite. Mas quando chegou bem perto, ele percebeu que não tinha ninguém segurando o lampião. Ele tava flutuando, como se fosse um espírito ou algo que ele não conseguisse ver. Ele entrou correndo pra dentro e o pior vem agora. No dia seguinte, meu avô tomou banho e foi se ajoelhar no espelho e viu atrás dele o caseiro que morava lá. E ele disse pro meu avô: "Não fui eu." Conclusão da história. Um tempo depois, o corpo do caseiro foi achado dentro de uma máquina da usina ali perto e logo depois acharam os criminosos. Meu avô pede perdão até hoje e rezou muito depois de tudo isso. Julgou alguém sem ter provas do ocorrido. Minha avó sempre comprova essa história e os dois já viveram muita coisa juntos nesse sítio. Aí vai uma foto minha e dos dois. Sim, eles são muito fofos e são Lucas Gang. Oh, eles são Lucas Gang. Esse vô tem cara de Lucas Gang. Enfim, tá aqui ela junto com os dois avós. Então vamos lá, primeira lição da história. Não julgue alguém sem saber. Uau! Será que eu deixo pro fim? Não. Vamos ler agora. Catarina Guerreiro. Ok, aqui ela tá falando que ela é portuguesa, que tem 22 anos. Bom, eu tenho vários acontecimentos bizarros que aconteceram ao longo da minha vida. Mano, é impressionante. Várias pessoas começam assim a história, tipo, falando que várias coisas já aconteceram, como se eles vivessem num filme de terror mesmo, sabe? Para, galera. Eu vou te contar os mais bizarros que já tive, talvez uma próxima vez te escrevo outra. Quando eu era pequena, com 7, 8 anos, um tio meu teve um acidente de moto. Ele caiu e bateu com a cabeça numa parede enquanto saía de cima de sua moto, devido a um AVC, mas eu não sabia. Apenas sabia que ele tinha caído e estava no hospital. Um dia eu estava na escola e senti-me toda estranha, né, o dia inteiro. Quando minha mãe veio me buscar na escola, ela me disse que tinha algo pra me contar. Então eu olhei pra ela e disse: "O tio Duarte morreu." A minha mãe, aterrorizada, me perguntou como sabia e eu apenas olhei pra ela e disse: "Eu senti." E daí ela não falou mais nada até em casa, ela ficou chocada. Então aparentemente essa foi a primeira vez que ela sentiu a morte de alguém. Aí beleza, tem a segunda vez que ela apresentou alguns sintomas de ser uma pessoa do capiroto. Brincadeira. Segunda vez. Por volta dos meus 13 anos, eu estava em casa sozinha. Meu pai morava na Inglaterra e minha mãe trabalhava das 18 às 2 horas da manhã. Então eu ficava sempre sozinha em casa. Eu tava brincando com meu cão na rua, porque era minha única companhia, e de repente eu comecei a pensar na minha bisavó. E eu achava estranho, pois raramente eu estava com ela. Então eu pedi pra minha mãe vê-la. 3 dias depois, ela morreu. Essa daqui pode ser coincidência, tá? Pode não ser algo sobrenatural demais sobre você, tá? Eu não entendo muito sobre isso, mas isso daqui talvez seja só coincidência. E agora a gente vai pra terceira história dela. Comecei a perceber que era normal sentir a morte, mas eu não percebia o porquê acontecia isso. E normal não tinha nada. Então, a partir da terceira vez, eu comecei a perceber que quando eu pensava em alguém, infelizmente algo iria acontecer.
Espero muito que ela não tenha pensado em mim nunca na vida dela. Dessa vez eu tinha pensado uma semana antes num amigo que tinha 18 anos. Ele adorava motos. Eu vi ele correr nisso, sabe? Desde os 4, 5 anos. Uma semana depois de ter pensado nele, eu comecei a fazer estágio numa clínica veterinária. E logo no primeiro dia de trabalho, como de costume, mais mortes. Infelizmente, um cachorro teria que ser morto naquele dia porque ele tava passando muito mal, ele tava sofrendo muito. Mas enfim, chegou a hora do almoço, fui até o McDonald's comer. Quando eu cheguei lá, eu recebi mensagens falando que meu amigo tinha morrido lá em Portugal, do lado da minha casa, é que agora eu moro na Suíça. Me disseram que deram alguns problemas com semáforos lá e ele acabou tendo um acidente de moto, foi fatal, morreu. Foi a pior notícia que eu recebi em toda a minha vida. Depois disso, ela falou que há cerca de 2 anos, o veterinário foi atropelado por uma moto, deixando um vegetal. E o veterinário está internado no meu trabalho. Eu sinto muito esquisito, né? Infelizmente, eu não posso mostrar fotos do veterinário por motivos de segredo profissional, mas sim do acidente do meu amigo. A única prova que eu posso revelar. E aí ela mostrou aqui sites do acidente do amigo dela. Eu vou abrir primeiro e se for tranquilo eu mostro pra vocês. Aqui, ó. Jovem motociclista morre após colisão. Foi dia 18 de maio de 2016. Mano, então, tipo, todas as pessoas que ela pensa, elas morrem, é basicamente isso, porque, tipo, até o veterinário que ela trabalhava morreu também, mano, com um acidente de moto. E tem a 4ª vez e última aqui, a 4ª vez que ela previu a morte de alguém. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Como eu mencionei anteriormente, eu tinha um cãozinho. Tem foto aqui do cão? Tem. Ó, esse é o cãozinho. Nossa, mano, é muito igual o Duque. Ele é muito igual o Duque, o cachorro que eu tinha antes, velho, quando eu era criança. Enfim, ele morava comigo em Portugal. Quando eu vim pra Suíça, há 6 anos, ele ficou em Portugal com o meu tio. E eu ia sempre o visitar quando eu ia pra lá. Ele ficava todo contente. Mas um dia, meu tio telefonou. Mal ouvi o telefone da minha mãe tocar. Eu comecei a chorar e a gritar o nome do meu cão e a dizer que ele tinha morrido. Mãe, o Gatwick morreu! A minha mãe atendeu o telefone e, como confirmado, o meu cão tinha morrido. E o pior foi a forma como ele morreu. Isso foi o pior. E ainda hoje é o que me custa mais. O meu cão, ele tava preso com uma corrente. Ele era pesado e assim, ele tava debaixo de uma oliveira. E a corrente era comprida. Ele tinha um muro do lado dele, onde tinha outro cão. E ele subia lá pra cima, né? Só que dessa vez, eu não sei como ele fez. Quando desceu, ele ficou preso e pendurado. Ele ficou enforcado. Não quero ler o final, mano. A coleira dele apertou e ele morreu enforcado. Só de falar nisso, eu fico arrepiado e com as lágrimas nos olhos. Eu pensava nele sempre. Por isso eu nunca pensei que fosse algum sinal. Se eu pudesse ter feito algo, eu teria, mas às vezes eu me sinto culpada. Eu mesmo me pergunto, será que eu poderia mudar algo? Visto que sinto essas coisas antes e que depois alguém morre. Então, o que deixa a história mais absurda é o seguinte. Ela ouviu o telefone tocar, antes da mãe atender, ela falou, mãe, o meu cachorro morreu. E aí